Boa noite, meus irmãos. Desculpa o atraso, deu um pequeno contratempo aqui, mas agora estamos de uma maneira improvisada aqui, mas o importante é nós conseguirmos realizar a tarefa com harmonia. Então, desde já, vou convidar a todos para fazer uma prece. Vamos nos harmonizando. Mestre Jesus, neste momento agradeço, primeiramente, esta oportunidade que estamos recebendo, a Deus, nosso Pai, que possamos assim realizarmos essa tarefa, sabendo que somos apenas instrumento da bondade divina e que possamos mantermos o nosso equilíbrio durante as atividades, para que dentro do merecimento de cada um de nós possamos ter uma atividade cheia de paz e de harmonia. Obrigado e que assim seja. Então, irmãos, depois deste pequeno contratempo que ocorreu nos meus equipamentos aqui, peço perdão pelo atraso, estamos iniciando a atividade desta noite. Que possamos manter então o nosso equilíbrio, para que assim a atividade, se assim formos merecedores, possa ser promissora. Então eu escolhi para esta noite, este livro, Lampadário Espírita, de Divaldo Pereira Franco e o Espírito Mentor Joana de Ângeles. E o tema então se chama Vivência Evangélica. A problemática da vivência evangélica dia a dia se nos afigura de profunda magnitude, exigindo de todos nós os mais acedrados esforços para materializar, através dos atos, as legítimas aspirações do mundo mental. Sitiados por complexa maquinaria promotora do desequilíbrio de múltiplas facetas, não raro encontramos refúgio para o culto da sobriedade e da harmonia. Por isso mesmo, quando desatentos de nossas responsabilidades, somos arrastados pelo rio caudaloso do desassossego para despertarmos logo após em idêntica paisagem a daqueles que nos afirmaram compromisso com as realidades espirituais. Assim considerando, é de bom alvitre recordarmos vez que outras lamentosas advertências de Jesus, perfeitamente cabíveis em nosso comportamento. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vós louvareis, porque assim vossos pais trataram os falsos profetas. A árvore altaneira atinge a cumeada da montanha após vencidas 1000 tormentas. O rio lança o oceano depois de longo e difícil curso. O sol beneficia a terra, vencidas diversas atmosferas. O homem sensato lobriga a paz, ultrapassadas com a perícia amorosa as inúmeras barreiras mediante incessante luta. Então, inicialmente, aqui vem nos falar quantas vezes nos deixamos levar por pequenas quimeras, perturbando nossa atividade diária, por não termos equilíbrio suficiente para compreendermos os chamamentos daquela hora, para demonstrarmos que realmente somos criaturas perseverantes em nossa caminhada. Fazemos 1000 projetos, prometemos no nosso planejamento reencarnatório que, por mais que apareçam aqueles desafios que outrora falhamos,
novamente por falta de perseverança e de fé, nos deixamos levar pelas circunstâncias menos favoráveis e logo nossos pensamentos andam por águas turbulentas e esquecemos de procurarmos manter a serenidade. Muitas vezes maldizemos a vida que levamos, sabendo que apenas estamos caminhando pelos caminhos que outrora abrimos com nossos atos. E assim seguimos, minuto a minuto, hora após hora, daquele dia, atormentados pelos nossos pensamentos negativos. Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta uma passagem evangélica que fala sobre os tormentos voluntários, que são aqueles problemas criados por nós mesmos, e quando nós poderíamos então, através dessa dificuldade que se apresenta, estarmos refletindo, aprendendo. E aqui fala o título que escolhi desta noite de vivências evangélicas. As vivências evangélicas não são apenas aquelas que se apegam às letras, mas sim, momento a momento do nosso dia, se lembrarmos dos grandes precursores do cristianismo, veremos que eles não tiveram facilidades. Todos eles enfrentaram primeiramente a si mesmo, porque eram homens que carregavam inúmeras imperfeições dentro de si mesmo. Aqueles escolhidos pelo Mestre Jesus para serem seus discípulos eram homens rudes, muitas vezes broncos, que não compreendiam o valor essencial inicialmente daquelas palavras doces e harmoniosas do Mestre Jesus, ainda muito apegados aos atavismos de outrora, aos costumes daquela época, e se admiravam com a mansitude do Mestre Jesus, e ainda mais diante dos escândalos que faziam parte daquela época, Jesus se mostrava uma criatura ainda mais iluminada, um homem que veio nos ensinar e deixou seus ensinamentos baseados somente na caridade e no amor. E nós, nesses novos tempos, que temos muitas tecnologias, inclusive essa que estou tendo a oportunidade de usar para chegar até vocês nesta noite, já tivemos na Lua, mandamos mensagens em questão de segundo para todo mundo, mas no momento que somos convidados a dar o testemunho de fé, fraquejamos, maldizemos a Deus, este Pai que dá a maior prova de amor por nós, seus filhos, permitindo que nós reencarnamos quantas vezes forem necessárias neste plano ou em outros planos para alcançarmos a perfeição relativa. Então, irmãos, o que estamos fazendo de nossas vivências evangélicas? Somos apegados às coisas materiais, que diz aqui que podemos ser ricos, quando diz assim, mas ai de vós que sois ricos, porque já recebeste a vossa consolação, mas não tão somente de bens materiais,
mas de ensinamentos cristãos. Mas ai de vós que não cumprimos esses ensinamentos pelo orgulho, pelo egoísmo. Ai de vós que rirdes, porque é vez de lamentar e chorar. Aqui vem nos dizer que estamos levando a vida de qualquer maneira, que enquanto estamos bem, que nos importa uma prece, que nos importa buscar o Cristo, a Deus. Mas depois vem as dificuldades, as provações, e daí nos lamentamos. Mas quando estávamos bem, não lembramos nem de agradecer um muito obrigado, Pai, pelas oportunidades que nos concede. Muito obrigado, Pai, pela doutrina espírita, porque estamos gozando nossos bens materiais, não temos tempo. Continuando o texto que nos fala assim: repontam seduções fáceis e fascínios as miríades pelo caminho até o alcance. Diante das vacuidades atraentes que logo se desvanece, vigia e persevera na sã conduta. Na corrida louca da posse do triunfo ilusório, recobra o alento e trabalha o íntimo com a vigilância. Verbalmente convocado ao tumulto ou à desordem no lugar onde fulge as joias enganosas da sagacidade que triunfa, silencia a cobiça e medita. Ante o êxito sobre as bases da ignorância do crime, envolve o coração atormentado nos tecidos da prece e serena-te. Estás informado do amanhã que a todos indubitavelmente nos alcançará. Já experimentaste mais de uma vez o sabor docíssimo da felicidade legítima, aquela que não se faz acompanhar da inquietação nem do receio de perdê-la. Meditaste em torno das outras vidas que te embelezaram as horas juvenis, oferecendo rotas à tua madureza. Então, irmãos, aqui nos fala que inúmeras vezes, tanto na vida real como na vida digital, que agora está tendo grande influência sobre os últimos eventos em nosso país, somos todas as vezes bombardeados e convidados a participar de vários eventos, muitas vezes eventos que nos fazem refletir o quanto ainda temos que evoluir para banir de vez de nosso planeta certos acontecimentos. Mas aqui nos diz então para que silenciamos a nossa vontade de possuir e de se destacar e meditemos. Meditemos nos ensinamentos do Mestre Jesus, que quantas vezes foi tentado lhe ludibriar a conduta para que participasse de situações aonde interesses escusos estavam envolvendo estes mesmos. Mas ele, em sua serenidade, espírito de envergadura espiritual imensurável para nós, jamais se deixou atormentar, mantendo a sua serenidade ainda maior naqueles momentos de mais tormenta que havia naqueles povos. Então, cabe a nós, que é nos apresentado na questão 625 de O Livro dos Espíritos, o Mestre Jesus, como a criatura mais perfeita que foi concedido viver entre nós há mais ou menos 2000 anos atrás. Então lembremos, irmãos, sobre cada ensinamento do Mestre Jesus e buscamos
nos modificar a cada dia, demonstrando que nós, como trabalhadores da última hora que somos, realmente estamos trabalhando. E mesmo que muitas vezes caímos e parece que não conseguiremos seguir, demonstremos que somos criaturas de fé, mas não aquela fé construída sobre um monte de areia que vem o mar e leva, mas aquela fé construída na rocha, que, como diz Allan Kardec, somente uma fé inabalável é capaz de enfrentar a razão em todos os tempos da humanidade. Então, busquemos, irmãos, ter consciência de nossos deveres. Mesmo que pareça tão pouco o que fazemos, façamos com amor, lembrando do mandamento maior que nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Persevera ainda agora e insiste na vivência evangélica. Trabalhando na greba redentora, vê os que passam ociosos, invejados. Recolhes-te, então, ao exame das próprias dores e sofres, como se fosse ditoso. Pouco te importe as dificuldades de agora, não te deixes seduzir pelos tecidos lusídeos que cobrem os corpos inclinados para baixo. Prossegue fiel, sem lamentos, e transforma a cruz de tuas provações em duas asas sublimes, para, terminada a tarefa na noite aflitiva, poderes desferir glorioso voo em ressurreição luminosa. Lendo esses últimos trechos da passagem desta noite, irmão, lembrei de Chico Xavier. Quantas dores ele teve em seu corpo físico, quantas vezes foi afrontado, humilhado, e nos últimos anos, com vários problemas de saúde, mesmo assim ele não desistiu de cumprir a sua tarefa. E nós, a primeira decepção que tivermos no movimento espírita, na doutrina espírita, já reclamamos, nos dizemos infelizes em nossas tarefas, queremos desistir, mas cito também Paulo de Tarso, que na maravilhosa obra psicografada também por Chico Xavier, nos conta que ele foi abandonado pela sua família, por seus amigos, aqueles que o bajulavam constantemente. E no começo de sua mudança, também os próprios seguidores de Jesus, ao qual ele, não sabendo que estava errando, perseguiu, mas depois demonstrou que a sua fé era tão grande que se expôs às maiores provações que um homem do seu tempo poderia enfrentar. Então, irmãos, busquemos realmente estar vivendo os ensinamentos do Cristo, sendo humildes diante daqueles elogios que chegam até nós, perseverante diante dos desafios, sabendo que nada nos ocorre por acaso. Muitas são as atividades dentro de uma sociedade espírita, desde abrir a porta para nossos irmãos necessitados, arrumar a água para ser frutificada na mesa. Todo o trabalho é útil.
possamos nós, então, ter a certeza que, se perseverarmos com humildade, se buscarmos trabalharmos com serenidade e boa vontade, por mais que sejam grandes as dificuldades e os desafios, conseguiremos, ao final da nossa jornada, olharmos para trás e dizer: obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo que tive que enfrentar na minha caminhada para chegar até aqui. E ainda mais, não nos daremos por contente. Pediremos mais desafios, porque aqui, como diz, a luz do sol enfrenta muitas atmosferas para chegar até nós. E mesmo assim, ela não deixa de cumprir o seu papel. Então, irmãos, agradeço pela paciência, pela oportunidade desta noite. Também eu tive que enfrentar o desafio de minutos que não conseguiria estar transmitindo, mas, graças ao auxílio dos amigos espirituais e de vocês que me instruíram esta noite como agir, e com a permissão de Deus, este Pai de infinito amor, bondade e justiça, causa primeira de todas as coisas, eu consegui cumprir a minha tarefa. Se não cumprir bem, peço perdão, porque ainda sou um aprendiz como todos nós que estamos nesta doutrina. Obrigado, e vamos fazer agora a nossa prece. Mestre Jesus, só nos cabe então agradecer a Ti e a este Pai que é todo amor, todo bondade e justiça, pela assistência desta noite. Agradecer pela doutrina espírita, agradecer por cada dia que nos permite estar reencarnado neste plano, pelo trabalho incansável dos nossos mentores espirituais para nos auxiliar, e que possamos nós sempre estarmos atentos às nossas responsabilidades, às nossas vivências evangélicas. Que a Tua paz e que Tua luz possa envolver a todos que se encontram em aflição, nos hospitais, nos presídios, casas de repousos, orfanatos, prostíbulos, naqueles países que infelizmente ainda acreditam que a guerra é a melhor solução. Os nossos governantes, enfim, a todos que habitam este plano e a nossos irmãos desencarnados que se encontram nos umbrais, que não compreende o porquê ainda de seus sofrimentos. Obrigado e que assim seja. Então, meus irmãos, neste momento, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.